Bem, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui a fim de esclarecer e auxiliar alguns dos irmãos da nossa igreja para que eles possam compreender alguns temas que são polêmicos, tá certo? E o texto que, inclusive, um irmão da nossa igreja veio me perguntar, né, é sobre o batismo pelos mortos, porque há um grupo religioso que tem essa prática nos dias de hoje e nós podemos questionar, será que realmente esse foi um ensino bíblico? Será que esse verso, que é um verso isolado, que foi apresentado em Coríntios, logo na igreja de Coríntios, que foi uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo, né? Tanto que ele escreve ali duas cartas e na primeira carta ele repreende, né? A igreja de Coríntios tinha muitos problemas, havia divisão, facção, era problemas em relação à Santa Ceia, era escândalos dentro da igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo teve tanto trabalho na igreja de Coríntios que ele não encontrou em nenhuma outra igreja, né, que ele pastoreou. Então, assim, a gente vai ler o texto aqui, nós vamos realmente entender, para ver se realmente esse texto ele pode ser usado como fundamento para uma doutrina bíblica praticada nos dias de hoje, tá certo? Lembrando que, assim, irmãos, há alguns textos, alguns pensamentos, alguns pensamentos heréticos que estão registrados na Bíblia, mas pelo fato de estarem registrados na Bíblia, não querem dizer que são verdade. Há muitos textos em que os fariseus eles acusaram, dizendo que Jesus não era de Deus, né? Por exemplo, os saduceus não acreditavam na ressurreição, né? E parece que na igreja de Coríntios, Paulo estava enfrentando esse mesmo problema. Então, no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo ele começa falando aos irmãos ali da igreja sobre o evangelho, sobre a ressurreição, sobre o aparecimento de Jesus Cristo após a ressurreição no terceiro dia, a ponto de eles apareciam a Cefas, a Pedro, né, a igreja, e depois ao próprio apóstolo Paulo. E lembrando, irmãos, que a gente não pode pegar um texto isolado e fazer daquilo ali uma doutrina. A gente tem que pegar um texto, ver o que o texto está falando, o contexto da carta, e ver o que é que os outros escritores bíblicos falam a respeito dessa doutrina. Por exemplo, se você quer aprender sobre a volta de Jesus Cristo, de que maneira Jesus vai voltar, você tem que procurar os textos que falam da volta de Jesus, não só num capítulo da Bíblia, mas ver nas cartas de Paulo, ver em todo o Novo Testamento, ver também no Antigo Testamento falando sobre a volta de Jesus. E você vai poder ter uma compreensão exata do tema. E com relação ao batismo pelos mortos, isso só acontece aqui na carta de Coríntios, nesse único verso, tá certo? E é um único texto isolado. Então, primeiro, antes de tudo, no capítulo 15 de Coríntios, se você parar para ler com atenção e você for marcar do verso 1 até o verso 58 de 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo ele vai fazer uma defesa da doutrina que traz a maior esperança para o cristão, que é a ressurreição. É você morrer e ressuscitar pelo poder de Deus na volta de Jesus Cristo. Tá certo? Para aqueles que vão passar pela morte, os cristãos, esses não ficarão na sepultura. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vai ressuscitar, ele mesmo confirmou, ele disse, eu ressuscitarei. Cristo disse para a irmã de Lázaro, né? Teu irmão há de ressurgir. E ela disse, Senhor, eu sei, no último dia, se creres, verás a glória de Deus, Jesus disse. E ali Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro, nós sabemos que voltou a falecer, mas ele vai ressuscitar novamente no dia da volta de Jesus. Então aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 15, verso 29 é um verso polêmico que a gente vai procurar entender aqui. O verso diz o seguinte: Paulo ele vem argumentando no capítulo 15 sobre a ressurreição. E no verso 12, eu quero só ler, antes da gente chegar no verso 29, verso 12, ele diz o seguinte: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele faz uma pergunta agora.
Como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, Paulo estava enfrentando esse problema também dentro da igreja de Coríntios, porque havia pessoas dentro da igreja que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então ele vai falando se da nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E queridos, ele repete a palavra ressurreição ou ressuscitação, ou ressuscitação não, ressurreição realmente, ou termos que lembram da ressurreição, nada mais, nada menos do que 20 vezes nesse capítulo. Então Paulo está fazendo uma defesa da doutrina, da verdade, da ressurreição, que é a grande esperança de todo cristão. Eu tenho grande esperança de ver meu Pai, que já descansa em Cristo. Então o verso 29 é o texto base, ele diz, o texto para o nosso tema dessa noite diz assim: doutra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Primeiro, se nós entendemos esse texto como uma afirmativa de que a igreja primitiva tinha esta prática, nós estaremos indo em contradição a muitos outros textos da palavra de Deus, inclusive do próprio Paulo, a respeito da salvação da pessoa. Porque, vamos parar para imaginar, se alguém morreu e não se batizou, não creu em Jesus Cristo, ou se teve oportunidade, não creu e morreu, e de repente vem alguém e vai e se batiza por procuração, e aquela pessoa que morreu agora está salva, a doutrina do livre-arbítrio, que a palavra de Deus nos dá, livre-arbítrio, ela não faz sentido. Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Então aqui, nesse único texto que Paulo fala, ele faz uma afirmativa, ele faz uma pergunta, e a pergunta, se nós levarmos em conta e considerarmos como literal para se basear numa doutrina, ele diz o seguinte: ele está fazendo uma afirmação. Qual é a afirmação? Ele diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Então ele diz assim, se é verdade que não tem ressurreição, né? Então, que se farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente, aí ele parte da premissa de que realmente não existe ressurreição, certo? Então ele diz assim, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Eu quero ler esse mesmo texto nessa outra Bíblia aqui, que é uma versão Almeida. Deixa eu só ver esse texto aqui. Cadê a versão? Vamos explicar para vocês. Almeida, edição contemporânea. Olha o que o texto diz. Ele diz assim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Ele faz uma pergunta. Então ele parte da premissa de que aquele argumento daqueles irmãos, de que não há ressurreição, fosse verdadeira, certo? Então vamos supor que seja verdadeira, que não tem ressurreição. Aí agora Paulo vai citar um costume herético que era praticado por alguns dali da igreja não da igreja de Corinto, mas algumas pessoas que acreditavam nesse ensino, que era um ensino que não fazia parte da doutrina que Paulo ensinava. Ele usa uma prática da época de pessoas que tinham essa prática, que acreditavam na ressurreição, certo? Eles acreditavam na ressurreição e imaginavam que quando alguém batizasse por aquele morto ele
receber a salvação. Essa era uma prática da época em que os pais da igreja eles citam sobre isso, mas que não era prática da igreja de Deus. Não era prática nem ensino de Paulo. Ele apenas usa um ensino que era feito por essas pessoas, né? É tanto que ele se refere não à igreja de Coríntios. Nessa versão aqui ele diz assim, de outra maneira, aí ele fala, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles? Olha só, ele diz aqui, o verso diz, por que se batizam eles então pelos mortos? Eles quem? Eles não está se referindo à igreja, aos irmãos de Corinto, a quem ele se destina a carta. Eles eram essas pessoas, outros religiosos, que tinham essa prática que não era defendida por Paulo em nenhuma de suas cartas. Ele apenas usa esse exemplo para refutar a ideia de que não há ressurreição. Tá certo? Eu quero ler para você o texto de Crisóstomo, por exemplo, aqui nesse livro, que é um livro abençoado que eu vou indicar para você, Assim Diz o Senhor, de Lourenço Gonzalez. Ele traz essa citação de Crisóstomo, que ele explica o que acontecia, como era esse ritual do batismo pelos mortos, que não era defendido pela igreja, não era ensinado pela igreja. Você pode ler os 4 evangelhos e Jesus não ensina isso. Você vê que nas cartas de Paulo, apenas na igreja de Coríntios, que era uma igreja problemática, né, que tinha muitos defeitos, né, como muitas igrejas hoje em dia também tem muitos irmãos imaturos que acabam ensinando coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu vou ler para você como é que Crisóstomo descreve, que é um dos patriarcas da igreja. Ele diz o seguinte: Crisóstomo, por exemplo, explica como esse ritual era praticado em seu tempo. Então olha só, abre parênteses. Depois que um catecúmeno, abre aspas, né, alguém que ainda não fora batizado, mas que já estava preparado para o batismo, né, falecia, punha um homem vivo oculto debaixo do seu leito. Então, aproximando-se do leito do morto, falavam com ele e indagavam se ele queria receber o batismo. Olha só, eles falavam com o cadáver. Eles falavam com a pessoa, com o corpo da pessoa. E colocavam alguém ali por baixo, né? E diz assim, não dando ele resposta, que está morto não fala, né? Ele diz assim, não dando ele resposta, o outro respondia em seu lugar. Assim batizavam o vivo pelo morto. O Novo Testamento interpretado, versículo por versículo, volume 4, página 256, Russell Norman Chaplin. Vocês estão vendo aqui como é que era esse ritual? Então Paulo tinha conhecimento desse ritual, tinha conhecimento dessa prática, dessas pessoas. E ele usa como um exemplo, diz assim, ó, se não há ressurreição, então aqueles que acreditam em ressurreição ali, e eles fazem essa prática, eles estão fazendo à toa. Não tem sentido algum. Tá certo, irmão? Então, queridos, e outra coisa, a salvação é individual. A Bíblia diz que cada um vai dar contas a Deus. Cada um vai dar contas do que fez a Deus. Então, se a pessoa vive na prática do pecado, sem obedecer a Deus, sem obedecer ao Evangelho, e de repente morre, aí vem alguém por procuração e se batiza para ele, se ele não decidiu. Qual foi a decisão qual foi a pergunta do carcereiro ao apóstolo Paulo? Ele disse, que farei? Crer e ser batizado, tu e tua casa. Não foi assim que disse? Então é uma decisão individual. O seu marido não vai decidir por você. O seu filho não vai decidir por você. O pastor, o padre, o bispo não vai decidir por você. Porque é cada um que vai prestar contas a Deus. Então esse ensino de batismo pelos mortos é um ensino que não é bíblico. É uma descontextualização
do texto aqui de Paulo, tá certo? Então, meu querido, que Deus abençoe você, que Deus te ilumine, e nós estaremos aqui sempre que possível divulgando outros textos, estudando outros textos, para que Deus possa edificar a mim e a você a cada dia, tá bom? Deus abençoe.